Fala aí, gente linda! 15 horas, né? Aquela horinha especial da matemática durante as próximas 15 semanas aí. Galera, vamos lá. Hoje é uma aula legal do nosso curso, que é quarta-feira é o dia da aula dos fundamentos, né? Das matérias que a gente aprende no fundamental, mas que são essenciais para a gente fazer o nosso vestibular aí. Galera, hoje a gente vai falar sobre potência e raiz, tá? Potência, eu vou dar uma geral nas propriedades, vou falar bastante coisa sobre potência. Então, a maioria do vídeo agora é potência, certo? Que usa bastante lá em equação exponencial. Então, tem alguns exercícios de vestibular que a gente resolve só trabalhando as potências, então é legal, certo? Raiz, eu vou dar uma pinceladinha para o vídeo não ficar muito longo, também não ficar cansativo para vocês. Vou dar só uma pinceladinha em raiz para a gente lembrar como que resolve uma raiz quadrada, raiz cúbica, raiz de índice maior, só para a gente lembrar. Agora, a questão de sinais, propriedades, como a gente tira raiz de fração, raiz de número muito grande que a gente sabe fazer de cabeça, como que a gente fatora uma raiz, semana que vem. Semana que vem eu vou fazer um outro vídeo sobre propriedade de raiz. Não adianta fazer vídeos muito longos que fica cansativo. Então, hoje, muita propriedade de potência, certo? E uma pinceladinha em radiciação ali, só para lembrar como que é. Beleza? Bora lá? Vamos para a aula, roda a vinheta. Bora, galera, falar aqui então de potenciação e radiciação, aula curtinha, né? A gente vai só trazer a base aqui do que é potenciação e radiciação. Vou falar sobre as propriedades de potência e radiciação, o básico ali, porque semana que vem eu vou falar mais sobre raiz quadrada, raiz cúbica, tá bom? Galera, então, potência. Então, potência, para quem não lembra, é aquele númerozinho elevado ao outro, né? Então, aqui eu tenho o nosso A, que é a nossa base da potência, e eu tenho o M ali, que eu coloquei como M, o expoente, né? Então, que conta que a gente vai fazer quando tem o A elevado a M, né? Então, eu vou ficar fazendo A vezes A vezes A vezes A vezes A vezes A vezes A, M vezes. Então, é o seguinte, a base, ela vai se repetir em multiplicações. Ó, A vezes A vezes A vezes A. Quantas vezes? Quantas vezes o expoente mandar? Ou seja, quantas vezes o M mandar? Certo? Então, ó, o M mandou 3 vezes, então vai se multiplicar 3 vezes. Vou dar exemplos aqui que vai ficar mais fácil, ó. Por exemplo, eu tenho 2 elevado a 3, né? O que é 2 elevado a 3? É 2 vezes 2 vezes 2, tá vendo? A base vai se repetindo e o 3, 1, 2, 3. Então, o 3 mandou 3 vezes, certo? Então, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Vamos lá, menos 4 elevado a 5, certo? Deixa eu trocar, senão vocês vão achar que tem que ser sempre um número... Menos 4 elevado a 6, por exemplo. Então vai ser menos 4 vezes 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 menos 4. Certo? Então vai ficar menos 4 vezes menos 4, 6 vezes. Aí aqui você vai ter que ir trabalhando com a regra de sinal, né? Menos com menos dá mais, com menos dá menos, com menos dá mais, com menos dá menos, com menos dá mais. Para quem não viu, regra de sinal, tem um vídeo meu sobre regra de sinais, certo? Vou deixar o link aqui embaixo para vocês também. E tem que fazer 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. 256 vezes 4, 1024. 1024 vezes 4, 4096. Vou deixar em vermelho mesmo. Certo? Então, potência é bem simples, a base vai se repetindo. Ah, se a base for negativa, toma um cuidado que tem uma diferença aqui, tá? Tem uma diferencinha aqui, porque se fosse isso daqui, ó, se fosse menos 4 elevado a 6, isso é importante. Nota aí como importante, ó. Importante. Galera, aqui a base é o menos 4, aqui a base é só o 4. Sinal negativo, ele só tá vindo de gaiato aí. Tá? É como se fosse 4 elevado a 6 e o negativo separado. Então isso aqui fica 4096, né? É como se fosse isso aqui, ó. Menos 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Certo?
Esse menos é separado, faço a conta da 4.096 e depois eu só coloco o menos fora aqui, ó. Beleza? Então, cuidado com essa questão de um sinal estar junto com parênteses aqui, né? Está dentro do parênteses junto com o número na base ou não. Tem diferença. Tá bom? Galera, sinais. Sinais são importantes quando a base é positiva, quando a base é negativa. Galera, quando a base é positiva, o resultado automaticamente já é positivo. Tudo bem? Fiquem tranquilos quanto a isso. Agora, a base negativa, eu tenho que tomar um cuidado com o expoente. Eu tenho dois casos. O expoente par, pra gente não ter que ficar toda hora fazendo assim, menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais, né? Mas, quem quiser fazer, fica à vontade. E expoente ímpar. Galera, expoente par, o resultado vai ser positivo. Por exemplo, aqui, tá vendo? Ó, o exemplo que eu dei aqui. Menos 4 é uma base negativa, só que o expoente é par. Então, o resultado deu positivo. Agora, se o expoente é ímpar, o resultado... Então, o único caso onde a resposta vai ser negativa, se a base inteira for negativa, então o negativo dentro do parênteses, tá? A base negativa é se o expoente for ímpar. Tudo bem? Então, vou dar dois exemplos aqui. Por exemplo, ó, menos 2 elevado a 4. Vai ficar menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Então, a base negativa, expoente par, você já pode até colocar um resultado positivo aqui, ó. Certo? Aqui vai dar 16. Se fosse menos 2 elevado a 3, que é menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, menos 8. Resultado negativo, porque o expoente é ímpar. E 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Tudo bem? Então, marca bem isso para não errar a potência. Legal? Galera, e aí, hoje eu vou falar mais sobre as propriedades das potências. E as raízes eu vou deixar pro próximo vídeo para não ficar muito longo, tá? Deixa eu só arrumar aqui, que tava meio... Pronto, eu vou falar para o que é aqui. Deixa eu passar um traço aqui, pronto. Galera, propriedades básicas primeiro aqui. Vamos falar aqui dessas 7 primeiras aqui. Você viu que eu separei aqui as 7 primeiras, que eu acho que são as mais básicas. Eu chamei de P1 até P7. E a P8 e P9 um pouquinho mais elaborada para vocês lembrarem, tá? Então é o seguinte, galera. Primeira propriedade. Qualquer número elevado a 0 é 1, certo? Aqui eu só coloquei que o A é diferente de 0, porque 0 elevado a 0 a gente não mexe, tá? Não mexe com 0 elevado a 0. Não vai cair isso para vocês, pode ficar tranquilo. Então esquece o 0 elevado a 0. Pensa em qualquer outro número que não seja o 0, elevado a 0 dá 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, né? Porque só repetir uma vez ele. Boa. Aí tem a primeira propriedade, multiplicação de potências de bases iguais. Então por isso que eu coloquei aqui que essas duas propriedades de potência aqui são para bases iguais, certo? Então multiplicação de potências de bases iguais. A gente faz o quê? A gente soma os expoentes, certo? Então vou dar um exemplo aqui, ó, na frente aqui, ó. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4, ó, a base é igual, estou multiplicando, isso aqui fica 2 elevado a 7. Vou somar 3 mais 4. Tudo bem? Então aqui o 7 vem de 3 mais 4. Beleza? Agora aqui, ó, divisão de potência de mesma base. Permanece a base igual, então permanece o A e subtrai os expoentes. Tudo bem? Vou dar um exemplo aqui, ó. 5 elevado a 6 dividido por 5 elevado a 8. Então, ó, permanece a base 5, só fazer 6 menos 8. Toma cuidado com o sinal aqui, né? Porque os expoentes podem ser negativo ou positivo. Fica 5 elevado a menos 2. Pode ficar expoente negativo? Pode, não tem problema. Tá bom? Não tem problema. Depois a gente vai aprender aqui a trabalhar com expoente negativo. Olha ali. Potência de potência. Aqui é quando, ó, tem uma potência elevada a outro expoente, né? Ó. O que a gente faz? Permanece a base e multiplica os expoentes. Então eu tenho aqui, ó, 4 elevado a 3 elevado a 2. Vai ficar 4 elevado a 6. Certo? Só multiplicar aqui o 3 vezes 2. Beleza? Agora aqui, ó, presta atenção. A P3 e a P4 eram com bases iguais. A P6 e a P7 aqui são com expoentes iguais. Certo? São com expoentes iguais. Tá vendo, ó? A elevado a M
vezes b elevado a n. E a P7, a elevado a m dividido por b elevado a m. Aqui, gente, a gente faz o quê? As bases se multiplicam mesmo com o mesmo expoente, tá vendo? Ó? Eu multiplico as bases, como é uma multiplicação, a gente realmente multiplica as bases com um expoente só. E aqui é a mesma coisa. Eu faço a divisão de a por b elevado a n. Então, eu quero que vocês prestem atenção que normalmente quando a gente vê uma propriedade, a gente pensa muito da esquerda para a direita só. Mas, gente, tem que aprender a pensar também da direita para a esquerda. Como que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que quando eu pego, por exemplo, alguma hora eu tenho 1, eu posso transformar esse 1 em um 3 elevado a 0, caso for preciso. Certo? Estou pensando daqui para cá. Ou estou aqui, 5 está elevado a x mais 3. Tá vendo uma soma no expoente? Olha aqui a P3, a soma no expoente eu posso separar. Opa, eu lembro que a soma, né, no expoente é a multiplicação de bases iguais. Então, 5 elevado a x vezes 5 elevado a 3. Tudo bem? Então, pensem também que a propriedade ela pode fazer a volta. Então, ou seja, se eu tenho aqui, como que eu faço 2 terços elevado a quinta? Né? Quanto que é 2 terços? Olha essa propriedade aqui, ó, pensando na volta. O 5 pode cair para os dois, então é 2 elevado a quinta sobre 3 elevado a quinta. Então pensem sempre... Agora, vejam de novo as propriedades e pensem também da direita para a esquerda. Tá bom? Deixa eu fazer a P8 e a P9 aqui com vocês. Eu já vou falar de raiz aqui com vocês. Deixa eu só arrastar um pouco mais para lá as raízes. Então, a P8 e a P9 aí, ó. A P8 é quando a gente tem expoente negativo, tá, gente? O que eu vou fazer quando eu tenho expoente negativo? A gente não consegue trabalhar com expoente negativo. Vamos tomar esse menos n como se fosse alguém negativo, tá? O que a gente vai fazer? Para transformar esse expoente negativo num expoente positivo, a gente tem que inverter a base, certo? Então, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Então, galera, presta atenção na base. Então, a gente inverte a base. Então, olha aqui, ó, vai ficar b sobre a elevado a n. Então, tá vendo? Troca o sinal. Quando eu inverto a base, troca o sinal do expoente. Tá vendo, ó? Troca sinal. Caso você precise também transformar, né, a gente vai ver equação exponencial, um expoente positivo no negativo, também, só inverter a base. Tá bom? Então, por exemplo, se você tem aqui, ó, 2 terços elevado a menos 4. Então, isso aqui você pode inverter a base, 3 meios elevado a 4. E aí, como eu falei ali para vocês, né, a propriedade que a gente viu antes, ó, pode cair o expoente para os dois, né? Tá vendo? Caso você precise resolver. Tudo bem? E aí eu quero só mostrar um caso especial, que se por acaso o denominador, né, o número de baixo, fosse 1, se fosse só A, não é uma fração, é só A. Lembre-se, galera, que quando não tem ninguém embaixo, é 1. Certo? Então vai ficar 1 elevado a A. Aí eu, ó, inverti a base, tá vendo? Eu inverti a base aqui, ó. Ele não pegou meu marca-texto. Aí. Inverti a base aqui, trocou o sinal do expoente. E aí o expoente tem que cair para os dois, né? 1 elevado a n, a elevado a n. Uma propriedade que eu não falei, que 1 elevado a qualquer coisa dá 1, né? É 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, então é 1. Então, fica assim, ó. Tá vendo? Então, a elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Legal? Então, se eu tenho aqui 4 elevado a menos 3, eu já posso fazer direto que isso aqui é 1 sobre 4 elevado a 3, tá vendo? Beleza? E a P9, galera, é o expoente fracionário. É uma que eu chamo de regra do rico e do pobre, tá? Mas nenhum preconceito, tá, gente? Pelo amor de Deus, só para vocês lembrarem. Esses dois expoentes aqui, eu chamo o expoente de cima de rico, o de baixo de pobre, por causa de classe social, né? Rico, classe alta, pobre, classe baixa. Rico, pobre. Tudo bem? E aí, o que eu faço? O expoente fracionário vira uma raiz, gente. A base é o número de dentro da raiz aqui, que a gente vai ver que chama radicando daqui a pouquinho, certo? O rico, que é o número que está em cima, ele fica por dentro das coisas, então ele fica por dentro da raiz, né? E o pobre, que está embaixo, ele fica fora das coisas. Ele fica por fora das coisas, ele fica por fora da raiz. Ele é o índice da raiz. Tá vendo? Então,
A elevado a m sobre n é igual a raiz de a elevado a m de índice n. Bem, mas de novo, gente, um preconceito, pelo amor de Deus, é só para vocês lembrarem aí na horinha fazer. Então, se eu tenho aqui, ó, 10 elevado a 2 terços, isso aqui é o quê? É raiz 10, certo? Raiz de 10. Aí quem é o rico ali? O rico é o 2, então é 10 ao quadrado. E o pobre, que é o 3. Raiz cúbica, a gente já vai ver, de 10 ao quadrado. Tudo bem? A regrinha do rico e do pobre aí. Muito importante também você saber que aí eu posso fazer a volta. Então, se eu tenho qualquer raiz, né? Uma raiz aqui. Eu tenho uma raiz assim. Você pode fazer a transformação. Traz potência de novo. Tudo bem? Do mesmo jeito. Rico, o pobre, rico e pobre. Legal? Galera, e agora só para finalizar, porque é um vídeo bem curtinho. Eu vou falar só um pouquinho sobre radiciação, tá? Só vou lembrar para vocês o que é. E as propriedades de radiciação eu vou falar na semana que vem. Propriedades de raiz. Galera, então, raiz, aqui esse número é o índice. Eu tenho esse símbolo aqui, né? A gente pode até esquecer de colocar o nome, ele é o radical. Então é o símbolo aqui da raiz mesmo. O A é o radicando e o B, o resultado é a raiz mesmo. Então, quando eu pergunto aqui, primeira coisa, se eu perguntar para vocês qual é a raiz de 36... Professor, cadê o índice? Quando não tem índice, gente, sempre é 2. Tá? A gente não é obrigado toda hora a colocar o índice. Quando não colocar o índice, é 2. E aí é uma raiz quadrada, né? Tá? Porque quando a gente eleva a 2, a gente fala elevar ao quadrado. Então 2, raiz quadrada. O que é a raiz quadrada de 36? A raiz quadrada de 36, gente, você vai ter que pensar o quê? Ela é o oposto. Ela é o oposto, é a operação inversa da potência que a gente acabou de aprender. Eu tenho que imaginar qual número que ao quadrado, né, que número que eu vou colocar aqui que ao quadrado dá 36, certo? E aí, a gente sabe que é 6, porque 6 ao quadrado é 36. Tudo bem? 6 ao quadrado é 36, ou seja, você pode pensar assim também. Como eu estou pensando no quadrado, que número que ele vezes ele mesmo dá 36, que seria o 6. Professor, mas não tem... E o menos 6? O menos 6 também não daria? Sim, menos 6 ao quadrado também daria 36. Mas, gente, a resposta, quando a gente pergunta qual é uma raiz quadrada de um número, a resposta é sempre positiva. Tá? Já vou falar certinho para vocês na semana que vem sobre essas propriedades de expoente par, expoente ímpar. Tá? Mas a raiz quadrada é sempre número par. É sempre número positivo, desculpa. É sempre número positivo. Eu só estou perguntando para você qual é a raiz quadrada. Agora, quando a gente está numa equação, que você está com x quadrado, você vai tirar a raiz mais ou menos. Tudo bem? Mas é só lá que a gente coloca mais ou menos. Quando eu te perguntar simplesmente uma raiz, a resposta é só positiva. Tudo bem? Então, raiz de 36 é 6. Professor, se eu aumentar os índices, se forem... Eu quero raiz cúbica de 8, por exemplo. Qual é a raiz cúbica de 8? Né? A raiz cúbica de 8 eu vou ter que pensar que número elevado ao cubo dá 8. Aí você tem que pensar um pouquinho. Ou você pode pensar, em vez de pensar na potência, pode pensar que número que ele vezes ele mesmo dá o 8. Pensando um pouquinho, você vai chegar no 2, que raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá o 8, né? Ó. Você pode pensar dessas duas maneiras. E aí, agora vai o índice que vocês quiserem. Qual é a raiz quinta de 243? Né? Então, a gente vai pensar um pouco. Que número que ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele mesmo, 5 vezes dá 243. Ou que número que elevado à quinta dá 243. Certo? E aí é só pensar um pouquinho, vocês vão ver que é o 3, né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 243. Então a raiz quinta de 243 é 3. Eu só estou aqui lembrando para vocês o que é a raiz. A questão de, professor, e número negativo e fração? Eu vou falar tudo no vídeo da semana que vem, nas propriedades de raiz. Tá bom? Como que sai a potência, ou como que sai a raiz de número negativo, quais a gente pode tirar, quais não, dependendo do universo que a gente está trabalhando, né? Raiz de fração, como que a gente faz a raiz de fração, raiz de potência, quando a gente pode cancelar, como fica depois que a gente cancela. Eu vou falar tudo na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, sobre raízes. Legal, gente? Então aqui só para vocês lembrarem o que é raiz mesmo. Gente, vou finalizando por aqui. Aquele beijo e bora lá!